Muito bem, irmãos. Neste momento eu gostaria de trazer uma palavra aqui, uma mensagem que eu não concordo muito, né? Eu não concordo muito sobre bom, irmão, é o meu entender, né? Sobre a cruz, né? Sobre a cruz. Eu não acho que os cristãos deveriam usar uma cruz em seus altares. Até porque eu concordo que a Bíblia diz que todos que morriam em uma cruz é malditos. Eu queria neste momento dizer o que eu entendo dentro da Bíblia. Não sou a favor de uma igreja ter cruz, né? Porque eu acho que a igreja evangélica que usa cruz, para mim, ela perde o foco da palavra. Eu vou dizer a minha tese aonde eu estou. Você não é obrigado a concordar comigo, não. Mas se você crê no que eu creio, vai entender. Na Bíblia está escrito Na Bíblia está escrito em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Está escrito assim: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Então vamos lá de novo. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Eu vou dizer aqui por que eu não concordo que a igreja evangélica, que diz que é evangélica, tem que se dobrar ao pé da cruz, como muitas igrejas têm. Umas têm a representação da cruz no seu altar, traz tudo que é do Antigo Testamento também para o seu altar. Mas eu discordo que uma igreja tem que destacar uma cruz lá dentro. Para mim, essas igrejas que tem isso aí, para mim elas são idólatras. Por que elas são idólatras? Porque é o seguinte, há de conver comigo. Se em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, diz assim: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Aí eu te pergunto, quem é a mensagem da cruz? A minha Bíblia manda seguir a mensagem da cruz. Nós devemos seguir a mensagem da cruz. Tem um hino que fala assim, ó: se eu amo a mensagem da cruz, até eu morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também, né, minha cruz. Então veja bem, se nós formos olhar biblicamente, uma cruz na vida do cristão é tribulação, é luta, é perseguição. Quando nós aceitamos a Jesus, o Senhor nos mostra que nós agora temos que tomar a nossa cruz, negar a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz não é você idolatrar uma cruz, a uma cruz de madeira. Não é você idolatrar uma cruz de madeira. Tomar a cruz é receber as provações que vão vir sobre a sua vida. Então, quando você aceita Jesus, você deixa de fazer a vontade do diabo, e o diabo fica insatisfeito porque você abandonou a ele, e então Deus permite que você seja provado pelas tentações deste mundo. Então isto é tomar a sua cruz e siga-me. É abandonar o mundo, é brigar contra o inferno, é ser inimigo do diabo. O diabo agora você vai ter, Deus está chamando para você agora passar por uma provação, não você vencer. Existe pastores que falam assim, ó: disse Jesus, né, eu venci o mundo, tu também vencerá. Não existe isso.
Não existe, a Bíblia não diz isso que Jesus, que eu vou vencer também. A minha Bíblia diz que eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Se Jesus venceu o mundo, não precisa mais de eu vencer. Concorda comigo, irmão? Então vem cá. Todas as pessoas que têm uma cruz na sua casa ou na sua igreja, ele tem uma maldição. Qual a diferença da igreja evangélica usar uma cruz? Qual a diferença da igreja católica usar uma cruz? Se você vai ver o padre levanta uma cruz. Se você vê no altar dessas igrejas mercenárias também, tem uma cruz. E eles põem as pessoas para adorar o pé da cruz. Isso é idolatria. A minha Bíblia diz em Apocalipse 22, 15 a seguir, diz que os idólatras não entrarão no reino de Deus. Então veja bem, o que eu vejo é muitas pessoas seguindo a idolatria. A minha Bíblia diz assim, segui a mensagem da cruz. Quem é a mensagem da cruz? Jesus. Na outra versão está escrito assim, segui a palavra, né? Pois a palavra da cruz. A palavra da cruz é quem? Jesus. A mensagem da cruz é quem? Jesus. Mas se Jesus não está mais na cruz, por que eu vou ter uma cruz vazia na minha igreja? Qual a diferença do povo católico, que tem um Jesus na cruz e outro uma cruz vazia? Qual a diferença que os cristãos, que os crentes, que se diz crente, levam para o seu altar, tem um símbolo da cruz como referência da sua igreja? Você passa em frente a uma igreja católica e tem uma cruz. Você passa em frente a uma igreja evangélica e tem uma cruz. Os dois são idólatras. Os dois seguem o mesmo ritual. Então, peraí. Vamos chegar aqui no ponto, para não ficar muito longe. Muito curto, muito comprido esse vídeo. A minha Bíblia diz seguir a mensagem da cruz. Ou seja, pois a mensagem da cruz. Nós seguimos Jesus. Se é Jesus, nós temos que seguir a mensagem da cruz. Então, afinal de contas, Jesus está na cruz? Não está. Se Jesus não está na cruz, a cruz para mim não interessa. Por quê? Porque o sofrimento de Cristo ficou na cruz. O pecado do mundo inteiro, Jesus deixou na cruz. Se Jesus deixou na cruz, a minha Bíblia diz que todos que morriam pendurados a uma cruz, eles eram malditos. Jesus, sem pecado nenhum, se tornou maldito para que nós fôssemos benditos. Está escrito aonde? Isaías 53 a seguir. Se Jesus se tornou maldito para que nós fôssemos benditos, então quer dizer, toda a maldição que ele tomou sobre si, que ele levou, ele deixou na cruz. Porque quem morria na cruz era criminoso. Jesus morreu no lugar de um homicida chamado Barrabás. Então, Jesus salvou Barrabás da cruz. Então, Jesus levou o pecado dele todinho sobre os ombros dele. E lá na cruz ele deixou. Porque ele não subiu com o pecado para o céu. Ele deixou o pecado na cruz. O pecado desceu às profundezas do inferno. Primeiro, eu vou perguntar para você que é mãe, para você que é pai. Eu quero perguntar para você. Você amaria uma arma que matasse o teu filho? Você amaria uma metralhadora, uma mini Uzi 700 tiros, uma PT 0.40, ou perdão, uma 0.40, ou uma PT 380, ou um fuzil FAL, né? Ou uma calibre 12, que chegasse e metralhasse o teu marido? Você amaria essa arma? Metralhasse o teu esposo, metralhasse tua esposa, metralhasse os teus filhos? Você amaria essa arma? Lógico que não, você ia amaldiçoar ao máximo. Ia dizer, maldita a hora que essa arma foi inventada. O cara que inventou deveria morrer, não era? É isso que deveria acontecer. Mas então, se você ama se você amasse, se você porventura não amaria esta arma, porque ela se tornou maldita na sua vida, porque ela matou, tirou aquele que você ama, como você pode amar uma cruz? Como você pode se curvar diante de uma cruz? A minha Bíblia diz que a cruz é maldita, o pecado do mundo inteiro, a maldição do mundo inteiro ficou na cruz, meu amado. É tanto que essa arma que matou Jesus é uma arma que o diabo criou para matar as pessoas. Então, como é? É tanto que se essa arma fosse, se o diabo tivesse medo de cruz, como antigamente nos filmes de vampiro ele tinha, né, ele corria, mas um dia ele chegou e falou, não, parei com essa palhaçada de mostrar que eu tenho medo da minha própria arma, porque Jesus morreu na cruz. Não é uma cruz que expulsa demônio,
Ninguém tem que ficar beijando ao pé da cruz, ninguém tem que ficar curvando ao pé da cruz. Quem se curva ao pé da cruz, com certeza, é idólatra. Porque a minha Bíblia diz que Deus, ele odeia a idolatria, ele quer adoradores de espírito em verdade. E Deus ama aqueles que adoram em espírito de verdade, porque ele é espírito. Então veja bem, então o que eu quero dizer para você é que a cruz é maldita. Se você tem uma cruz na tua casa, você tem uma maldição. O pecado do mundo inteiro está na sua casa. A maldição ficou na cruz. Veja que a cruz é tão maldita que o diabo, ele tinha esta arma, ele usou esta arma para matar o mestre. Então o que ele fez? Aonde que os macumbeiros, feiticeiros vão oferecer despacho? Na onde? Na encruzilhada. Por que na encruzilhada? Porque é em sinal de cruz. Por que os macumbeiros feiticeiros vão ao cemitério oferecer macumba e feitiçaria? Porque ela é cheia de cruz. Se o diabo tivesse medo da cruz, ele não ia nas encruzilhadas comer os despachos. Se o diabo tivesse medo da cruz, ele não ia no cemitério, porque não existe lugar que tem mais cruz do que no cemitério. Comer os despachos e receber as bruxarias. Você entendeu? Então, a cruz, ela é maldita. A cruz é maldita, porque a minha Bíblia diz que se torna maldito todo aquele que foi pendurado numa cruz. Jesus se tornou maldito para que nós fôssemos benditos. A cruz fez com que a pessoa fosse maldita. Foi a cruz que matou Jesus. Foi a cruz que foi usada como arma para matar Jesus. Então, se você se curva diante de uma imagem chamada cruz, você é um idólatra. Se na tua igreja os altares têm cruz, é idolatria pura. Qual a diferença de vocês para o mundo? Qual a diferença de vocês para o Vaticano? Qual a diferença de vocês para os romanos, para a igreja católica? Nenhuma. Vocês servem ao mesmo Deus que eles. Então uma pessoa que tem uma cruz dentro de casa é a mesma coisa de ter uma imagem. Que tem uma cruz dentro da igreja, sua igreja evangélica, é a mesma coisa de estar prostrando uma imagem. Então, irmão, esse negócio de a igreja ser representada com a cruz não existe. A igreja é representada pelo sangue do Cordeiro. Até que tivesse um símbolo lá como uma pomba com o Espírito Santo, tudo bem. Mas, espera aí, uma igreja representada por cruz, ela está amaldiçoando o povo, ela está se auto-amaldiçoando. Então eu quero te perguntar, aonde que existe na Bíblia que nós temos que se curvar ao pé da cruz? Aonde que existe na Bíblia que nós temos que adorar a cruz? Aonde que nós temos que colocar uma cruz estampada no nosso peito? Qual a diferença daqueles católicos que andam com a gargantilha um crucifixo com Jesus, outra hora sem nenhum? Qual a diferença? Porque a cruz está vazia, porque Jesus não está mais na cruz. Segui a mensagem da cruz. Se Jesus estivesse na cruz, vamos seguir Jesus da cruz, mas a cruz está vazia. A cruz, ela é maldita. A cruz é uma arma adorada pelo diabo, é uma arma do diabo. E uma igreja que usa a cruz, e uma igreja que prostra ao pé da cruz, e uma igreja que tem um altar em cruz, qual a diferença? Você vai na igreja católica e você vai ver cruz lá, certo? Você vai na igreja evangélica e tem uma cruz lá. Então eu pergunto para você, qual a diferença tem de você estar numa igreja evangélica com cruz e uma católica? Você é o mesmo seguidor. Certo? Você é o mesmo seguidor. A minha Bíblia diz seguir a mensagem da cruz. Se você tiver uma cruz dentro da sua casa, você tem uma maldição. Por que tem uma maldição? Porque a Bíblia diz que na cruz ficou todos os pecados do mundo inteiro. Então o mundo inteiro, toda a desgraça, toda a maldição que ficou na cruz, que Jesus deixou na cruz, foi para a tua vida. Está na tua casa, está na tua igreja. Então, irmão, a cruz é maldita. Segui a mensagem da cruz. A minha Bíblia diz assim, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo. Pois a mensagem da cruz é Jesus. Segui Jesus. Jesus está na cruz? Não. Jesus usou a cruz, ele morreu na cruz, sim. Você vai amar uma arma que matou o teu amado? Você vai adorar uma arma que tirou a vida do teu mestre? Se você não vai amar uma arma que matou o teu filho, vai amar uma cruz, vai se curvar diante da cruz? A cruz é maldita. Não siga a cruz. Não frequente também igrejas que idolatram ao pé da cruz, porque diferença nenhuma tem. Eu estou te dizendo, irmão, que igrejas que na verdade procuram idolatria, que levam uma cruz para dentro da sua igreja, isso aí é maléfico.
Então, tira a conclusão, fica o teu critério. Se você não concordar, é com você e Deus. Mas eu digo para você que a cruz é maldita, quem segue, quem se curva ao pé da cruz, quem adora ao pé da cruz, está ensinando também você a ser idólatra, está ensinando você a adorar a imagem. Qual a diferença de pregar para o ímpio, que a Bíblia condena a adorar a imagem de escultura, se você adora ao pé da cruz, se você na sua igreja faz lá uma peça teatral com a cruz, você está levando a arma do diabo para dentro da sua vida, dentro da sua igreja, dentro do seu lar, dentro do seu ministério. Então não tem diferença nenhuma de você para os romanos, correto? Então é meu aval e meu dizer aí que a cruz é maldita. Quem se curva ao pé da cruz também adora, é idólatra, tá certo? Então, a Bíblia manda seguir a mensagem da cruz. Se a mensagem da cruz está na cruz, sigam. Mas a mensagem da cruz que é Jesus não está, né? Então nós temos que seguir a Ele em espírito e em verdade. Amém? Dê seu like aí, curta o vídeo aí, inscreva-se no canal e em nome de Jesus, estamos aqui aprendendo mais com os irmãos, tá bom? Vamos abandonar as praticidades romanas. Abandone. Porque dentro da igreja do Senhor não pode ter isso. Você não pode ter uma cruz no altar. Cruz no altar não tem diferença nenhuma da igreja do Vaticano, da igreja católica, dessas igrejas que pegaram a cruz como símbolo da sua até a sua igreja. Então não dobre ao pé da cruz. Dobre ao pé de Jesus, siga a mensagem da cruz e a mensagem de Jesus. Que Deus abençoe. Até mais, que a paz do Senhor esteja com vocês. É o que nós desejamos para você. Amém?